Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima sexta-feira santa hoje, para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então, amado, lá no livro de Isaías 53, vamos ler dos versículos do 1 até o 6, né? Para nós meditarmos nesta palavra, falarmos um pouquinho de Jesus, né, nessa sexta-feira santa da paixão, falar desse período aqui, nessa história, onde Jesus, né, cumpriu sua missão, onde Jesus foi rejeitado, onde Jesus levou sobre ele um castigo, né, que era para nós. Amém? Então vamos ler esse texto lá de Isaías 53, depois vamos declarar o Salmo 91. Estamos no 4º dia de campanha de oração e propósito, né? O nosso propósito, orar para que todo o mal caia por terra, né? Para vencermos batalhas espirituais, sejam elas internas, externas, oração para vencer batalhas. Amém? E falando Amém. de missão, falando de propósito, falando do objetivo, né? Deus sempre tem um propósito com toda a luta a qual nós passamos. Amém? E nesta Amém. passagem de Isaías 53, nós vamos falar exatamente sobre isso daí, sobre objetivo, sobre missão, sobre propósito. E eu espero que você fique conosco até o fim. Amém? Vamos cantar um louvor então? Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós. Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu verás a glória de Deus. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecendo, Senhor, pela tua santa e poderosa presença aqui conosco. Consagramos esta live a Ti, Senhor, nesta sexta-feira santa. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos estar em paz com Deus, em paz com os homens,
em nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento invada o nosso ser, que a paz que excede todo entendimento esteja presente na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, que nós possamos hoje exaltar o nome de Cristo, bendizê-lo, adorá-lo em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo. Pai, protege, livra, guarda de todo perigo, de todo mal, tudo que é maligno, que é perverso, vai caindo por terra em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida, cada um que chega aqui neste canal para ouvir a palavra de Deus. Seja abençoado, seja liberto, curado, transformado pelo poder de Deus. Que Deus faça a obra total e completa em nossas vidas. Amém e amém. Amém, amados? Então vamos lá. Livro de Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Amém? Até aqui. Até o versículo 8. Esta passagem, esta mensagem, ela fala de Jesus Cristo, né? Está falando ali que Jesus, ele não tinha beleza, né? Ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência nos agradava, era o que nós desejávamos. Diz a palavra de Deus que ele foi rejeitado pelos homens, né? E se nós formos ver os filmes que existem a respeito de Jesus Cristo, ao final, né, lá quando ele ressuscita no terceiro dia, a gente vai ver que começa na sexta e termina no domingo, aquele início de sentenças, de acusações, de pessoas que se levantaram contra Jesus, rejeitando Jesus e pedindo, né, a soltura de ladrões, de bandidos, de pessoas que realmente tinham cometido algum crime. Jesus foi para a cruz porque esta era a missão, esse era o propósito que Deus tinha com Jesus. Como nós falamos ontem, ele veio para tirar o pecado do mundo, ele veio com um objetivo, né? E o texto é claro que diz que Jesus foi transpassado, que ele levou as nossas transgressões, o pecado, né, estava sobre ele. Então Jesus, ele sofreu o castigo que nos trouxe paz, porque este castigo que Jesus, de morrer na cruz, de levar todo o peso do pecado, da transgressão, da maldade do homem, Jesus levou sobre ele na cruz. E a palavra de Deus diz que ele foi calado, foi mudo, né? Ele cumpriu a missão dele.
Então, Satanás, meus amados, o que eu quero dizer com essa palavra é que o inimigo das nossas almas, o nosso inimigo invisível, ele vai colaborar muitas vezes com o propósito, vai colaborar muitas vezes com a nossa missão. E Deus deixou que o inimigo se levantasse pessoas para se opor, para acusar, para ser contra Jesus, porque ele precisava caminhar para a cruz, para que nós fôssemos salvos, libertos, né? Para que o pecado, o castigo que era para nós fosse parar sobre as costas de Jesus. Então, muitas vezes nós passamos por lutas, mas Deus tem um propósito nessas lutas, né? Jesus morrer na cruz parecia o fim de tudo, era o que o diabo queria. Vou matar ele nessa cruz, porque daí acabou tudo. Termino com esse homem aqui na terra, com esse homem bom, com esse homem que faz milagres, com esse homem que ora pelo povo, com esse homem que cura. Jesus Cristo, ele não tinha pecado, ele veio e ele só fez o bem. Aí a gente se pergunta, por que eu só faço o bem, o fulano só faz o bem e tem uma vida, né? Às vezes é traído, é rejeitado, as pessoas fazem a maldade para aquela pessoa. Por que passa por tantas coisas ruins, passa por dor, passa por sofrimento? Meus amados, tinha um propósito, né? Em cada dor, em cada sofrimento, em cada rejeição que Jesus passou. Tinha um propósito, era a missão, era o objetivo, era o cumprimento da profecia, daquilo que os profetas já haviam declarado, daquilo que já estava nas Escrituras, né? Então, Jesus cumpriu a missão. Ele foi como um cordeiro mudo, calado, não reclamou, né? O contrário de nós, muitas vezes nós passamos por tantas lutas, tantas dificuldades, sofrimento. Às vezes Deus permite nós sermos esmagados, né? Porque tem um objetivo, né? Nós precisamos chegar ao objetivo, cumprir a nossa missão aqui na Terra, e todos nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. Às vezes nós não entendemos o porquê das lutas, o porquê das batalhas, mas é porque nós temos um inimigo invisível. E Jesus também teve que lutar contra ele. Mas ele achou que estava atrapalhando, né? Colocando Jesus naquela cruz, matando Jesus, mas tinha um propósito divino, tinha uma missão divina, tinha algo que já estava determinado para acontecer, que era Jesus ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia, para que a humanidade hoje, né, pudesse exaltar o nome dele e declarar que ele é o Senhor, que ele é o Salvador. Amém, amados? Então, o que eu quero dizer é que tem coisas que estão acontecendo na sua vida que parece o fim, né? Alguém te rejeitar, alguém te magoar, alguém te ferir, uma luta, uma guerra que você não consegue vencer. E creia, se tinha um propósito na morte de Jesus Cristo, também tem um propósito nas nossas vidas. Nós também, às vezes, nós não entendemos o que Deus quer, né? O porquê que Deus permite. Tem muitas pessoas que perguntam, mas por que Deus permitiu matarem o filho dele? Por que permitiram que Jesus morresse? Ei, hoje você sabe que tinha um propósito, que tinha um objetivo com isso, que era resgatar a humanidade, foi um preço de sangue, foi por amor. E Jesus pregava o amor, o perdão, a reconciliação. Jesus pregava essas coisas. Mas se ele era tão bom, por que morreu? Morreu porque tinha um objetivo. Morreu para nos salvar. Morreu para que nós hoje tivesse acesso à vida eterna. E hoje nós estamos esperando a volta de Cristo, com a certeza de que não existe nada perdido, com a esperança no coração de que um tempo melhor, uma vida melhor, que é uma vida com Deus que nos espera, que é a eternidade. Nós passarmos a eternidade com Cristo, com aquele que nos ama e que nos amou, com aquele que realmente nos resgatou de viver uma vida, né, de destruição, que é isso que o inimigo quer, porque o inimigo ele vem para matar, para roubar e para destruir. Então, o que parecia ser o fim foi o começo. Aleluia.
Glória a Deus. Tá entendendo, meus amados? Que tem guerras, tem lutas e tem batalhas que Deus está querendo. Vou profetizar na sexta-feira santa. Isso, você está passando por lutas, passando por batalhas. Eu também tomo posse dessa palavra, Espírito Santo. O que parece o fim será o começo. O fim de um ciclo de derrota, de fracasso, de humilhação, de rejeição, de dor, de sofrimento, aonde você está sendo esmagado, aonde você está sendo provado. Mas isso será o fim de coisas velhas e o começo de coisas novas, de novos ciclos, novas oportunidades, novas portas, novas conexões, coisas novas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então Jesus morrer naquela cruz para Satanás era o fim. Era isso que ele planejava no coração dele, né? Levantar pessoas maldosas, levantar pessoas acusadoras, porque o inimigo acusa. Mas Jesus, ele ficou quieto, ele ficou calado, lutou até o fim, não abriu mão da sua identidade. Ele disse: eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, né? Não abriu mão daquilo que ele era e morreu na cruz como um cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca e foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus toscadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo e foi golpeado. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Mas Jesus cumpriu sua missão, cumpriu seu propósito aqui na terra. Amém, amados? Amém. Então fica com essa palavra, né? De que há um propósito em cada luta. Em toda luta tem um propósito, tem um objetivo. Embora você não esteja entendendo, mas o que Deus diz, sempre diz para mim, é que nós temos que enfrentar. Não devemos fugir, né? De nenhuma luta, temos que vencer esta batalha para os ciclos novos, as coisas novas, nós experimentarmos um novo tempo, uma nova temporada, né? Então, parecia o fim a morte dele, mas foi só o começo de tudo, o começo de uma vida ao lado de Deus, o começo, né, da salvação da humanidade, e Deus cumpriu ali o que Deus tinha planejado para ele. Amém? Amém. Então, foca em Cristo e não olhe para baixo, não olhe para as lutas, não olhe para a dificuldade, não olhe para a rejeição, não olhe para tudo aquilo que o inimigo quer colocar sobre você. Fardos pesados, acusações, rejeições, maldades, inveja. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos numa campanha para que todo mal venha cair por terra, seja batalhas internas ou externas, em nome de Jesus Cristo. O mal vai partir em retirada hoje, em nome de Jesus. Vamos declarar Salmo 91, que diz, salmo que nós devemos ler quando estamos passando por batalhas espirituais, porque tem promessas de Deus neste salmo, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar, para te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra,
pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, eu vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, nós nos colocamos, Pai, no esconderijo do Altíssimo. A tua sombra, Senhor, onde o mal não pode nos tocar, onde o Senhor nos dá o livramento, aonde o Senhor nos cura, nos restaura, nos limpa, nos purifica. Pai, em nome de Jesus Cristo, tem pessoas aqui que estão passando por lutas. Eu não sei qual é a luta, eu não sei o porquê da opressão, eu não sei o porquê das tentativas do maligno em rejeitar, em acusar, mas o Senhor o sabe. O Senhor sabe o porquê da luta, o Senhor sabe o porquê da rejeição, o porquê do ódio, o porquê da calúnia, o porquê da difamação. Vai repreendendo, Pai, toda maldade, todo ódio em nome de Jesus. Toda a investida das trevas vai caindo por terra agora em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Pai, estar firmes em Deus, estarmos sendo libertos, transformados pelo Teu Espírito Santo, e que nós possamos colocar na nossa mente que o Senhor nos faz vencedor em todas as coisas, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, mesmo que nós estejamos perdendo. Toda perda é propósito de Deus, toda perda às vezes é alguém que é mau, que é perverso, que Deus está tirando da nossa vida, às vezes é alguém que não é para nós nos conectar, que está saindo, mas o Senhor sabe de todas as coisas, mesmo que essa ovelha, que esse filho, essa filha não esteja entendendo o porquê da aflição, o porquê da angústia. Pai, vem com a tua mão poderosa e limpa, purifica, acalma, apacenta essa vida que está aflita, cansada, abatida, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, porque tu ainda louvarás. Espera em Deus. Pai, repreende todo o espírito de morte, tudo que vem para trazer morte, destruição dos projetos, dos planos, tudo que vem, Senhor, para acusar. Repreende em nome de Jesus os dedos acusadores, repreende em nome de Jesus toda mentira, toda calúnia, toda fofoca do inferno contra esta vida. Em nome de Jesus Cristo, vai dando a vitória sobre as guerras internas e externas, Pai. Toda luta vai enfraquecendo agora a força do mal, vai caindo por terra obras malignas, feitiços, bruxarias, encantamentos, pragas, maldições, toda palavra lançada sobre esta vida de que não vai prosperar, de que não vai avançar, de que não vai crescer, é no nome de Jesus. Retroceda a todo mal, seja desfeito, seja tornado sem efeito todo mal em nome de Jesus, e que a paz que excede todo entendimento invada o nosso ser, invada a nossa alma, que nós possamos ter paz, possamos deitar e dormir em paz. Eu repreendo toda a insônia, toda a agitação, todo espírito que está abatido, agitado, alma cansada, alma aflita, alma machucada. Oh, Espírito Santo, entra com providência, entra com cura, entra com libertação, em nome de Jesus. Pai, vai guardando, vai protegendo os teus filhos, Deus. Aonde o inimigo quer tocar, que não possa tocar, porque eles estão guardados no teu esconderijo. Quebra toda arma forjada e preparada, desfaz o laço, não permita que os pés venham a tropeçar, não permita que venha se conectar com pessoas que não querem o bem deles. Em nome de Jesus Cristo, Pai, afasta todo o mal, afasta as más companhias, afasta, Senhor Jesus, tudo que é perverso, mentiroso, tudo que é engano, toda obra de engano, em nome de Jesus, venha cair por terra. Todo ataque espiritual à mente, aos projetos, aos sonhos, não prospere. Quebra o arco dos fortes, destrói a lança, destrói as algemas, cai por terra toda amarra espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz, Senhor Jesus, A paz que excede todo entendimento, invada a sua alma, seu coração.
porque nada melhor do que nós termos paz, né? Jesus Cristo nos dá esse presente, é Ele que nos deu e vai continuar nos dando esse presente, que é a paz, paz de espírito, né? Nós começamos essa campanha devido a ataques espirituais, né? Principalmente quando a gente é atacado nas emoções, na nossa paz, a gente tem problemas e coisas que a gente não consegue resolver. Então, nada melhor do que um tempo para a oração, um tempo para orar, né? O jejum também ajuda nós a largarmos aquilo que é da nossa carne, porque muitas vezes as tribulações, as angústias, as aflições vêm porque nós estamos muito, né, olhando para baixo, olhando para o natural. Mas nós somos convidados a olhar para Jesus, olhar para aquele que pode nos ajudar em todas as coisas. Amém? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus, então. Nós voltamos amanhã. Amanhã nós vamos orar pelos enfermos.